Deixa eu colocar aqui a minha imagem. Quem já está por aí? Vamos colocar aqui, ó, a hashtag tô pronta. Vamos aprender 10 tipos de clientes que a gente pode prospectar nessa época de imposto de renda e ainda, né, são clientes que têm várias particularidades que o atendimento precisa ser anual, todos os meses, ali mensalmente a gente precisa, né, tá dando esse atendimento aos clientes. Ó, boa tarde, vamos chegando. Gente, então, por que eu escolhi esse assunto aqui, né, para nossa aula de hoje? A gente viu na quinta passada sobre como se preparar, né? Quais ações que são ideais da gente se preparar para essa época do imposto de renda, para trabalhar, né, a antecipação com os nossos clientes. Né? Quem estava aqui na aula passada e lembra disso? Coloca aqui para mim, estava na aula passada, não perco uma aula. Por quê, gente? Por que eu estou tentando seguir uma ordem? Não adianta eu já dizer para vocês, eu ter dito semana passada quais clientes que tu podia captar, se tu não se organizasse, não se preparasse para conseguir prospectar esses clientes. Concorda comigo? Ó, a Tânia tava. Então, gente, para a gente conseguir captar esses 10 tipos de cliente que eu vou falar aqui, a gente precisa ter se preparado. Então, ó, já fica aí o recado, né? A preparação, a antecipação, ela é muito importante, principalmente para a gente fidelizar os nossos clientes. E aí eu separei aqui, né, 10 tipos de clientes que a gente pode prospectar. Eu vou ir falando cada um deles e também vou comentando estratégias de como abordar, de quais conteúdos criar para esses clientes, certo? E também vou responder as perguntas que deixaram na caixinha lá no story, né, que eu fiz de manhã, para a gente poder conversar na aula aqui de hoje. Então, primeiro, estão com papel e caneta aí? Estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Vamos ver aqui se o povo está me escutando. Enquanto isso, vou tomar uma aguinha. Se você não está inscrito ainda aqui no canal, já se inscreve aqui abaixo do vídeo. Já dá uma curtida aí para o YouTube saber que eu estou ao vivo. Sim, então, beleza. Gente, vamos começar então, né? Espera aí que quase que eu fechei vocês aqui. No YouTube eu ainda tô aprendendo a mexer no YouTube. Gente, então assim, os 10 tipos de clientes que a gente pode atender, que a gente pode prospectar, captar nesse ano de 2023. E que vão ficar, obviamente, fidelizados, né, para os próximos anos. Papel e caneta na mão? Estão aí com papel e caneta? Posso começar? Posso começar? E aí, o primeiro tipo de cliente, gente, são os empregados CLT e os empregados públicos, os funcionários públicos, né? Então, gente, esses são os tipos de cliente que a gente pode prospectar, né? Nesse primeiro momento. Por quê? Porque eles já estão, né, ali praticamente obrigados a declarar, né? No momento que, infelizmente, por falta de uma atualização da tabela do imposto de renda, aonde esses clientes CLT e
funcionários públicos que recebem, né, ou qualquer contribuinte, enfim, que recebe a partir de um salário mínimo e meio, já acaba estando obrigado a declarar imposto de renda. Então, tem muita gente nesse primeiro grupo que eu estou falando aqui para vocês, de, né, CLTs e funcionários públicos. Concordam comigo que esse arrisco dizer, inclusive, que é o maior grupo que nós temos para clientes de declaração de imposto de renda? Então, esses clientes são os principais, aonde a gente vai abordar aí bastante, onde a gente vai avisá-los que quem declarar antes e tem direito à restituição, recebe antes a sua restituição. Lembrando que aquele contribuinte que vai ter o direito de restituir, de receber de volta imposto, ele, no momento que ele tem esse direito, ele vai entrar no calendário de restituição. E aí é que entra a nossa prospecção, né? Avisando ele, começou a declaração de imposto de renda, e nessa mensagem colocar, olha, quem declara antes tem direito à restituição, recebe antes, afinal existe um calendário, né, dos lotes de restituição. Ou ainda, mas eu tenho um imposto a pagar, que vantagem que eu vou ter fazendo declaração de imposto de renda? A vantagem, gente, de já poder se programar quanto ao pagamento, né? Poder se organizar. Porque se tu já tiver feito a tua declaração, tu vai conseguir ter tempo de fazer o primeiro recolhimento, né? Sem precisar ficar fazendo correria. Descobri 2 dias antes do dia 29 de abril, do dia 30 de abril, que eu tenho que pagar imposto de renda. Imagina, tu descobrir ali tão em cima da hora, né? Que tu precisa declarar imposto de renda. Então, esse é um dos grandes motivos que sim, tá? Esse público, eles precisam ser lembrados, como eu falei lá na aula passada. Se possível, de 10 em 10 dias, de 5 em 5 dias, né? A gente produzir muito conteúdo para essa galera. Vou produzir um conteúdo avisando que começou o prazo, vou produzir um conteúdo avisando que quem declara antes recebe antes a sua restituição, vou produzir um conteúdo que quem tem imposto a pagar, declarar antes, vai conseguir fazer com que essa pessoa se programe, né, se planeje, se organize melhor para fazer esse pagamento. Então, primeiro grupo, falei aqui e ainda dei as estratégias de como prospectar, quais assuntos são as maiores dores, né? Até porque quem é leoa lá da comunidade tem o Rainha do IR, lá tem aula, inclusive, que isso trabalha o pós-venda, né? Então, esse cliente vai lembrar, quando tu avisar ele que a restituição dele vai entrar, que está entrando bem cedinho. Por quê? Porque ele fez a declaração do imposto de renda contigo antes, que tu avisou antes. Então, tudo isso são estratégias para tu ficar com uma carteira de clientes sólida e ainda, né, gente, conseguir cada vez mais que as pessoas te indiquem, aumente a tua teia de clientes fazendo essas estratégias de prospecção. Grupo 2, então. Grupo 2, profissionais liberais autônomos e os próprios autônomos que recebam, né, acima de R$ 1.903,98 ao mês, R$ 28.559,70 ao ano. Lembrando, gente, que aqui eu estou me baseando nas regras da última declaração de imposto de renda. Mas, inclusive, né, eu abri a aula falando do nosso evento gratuito, que é o evento que vai, inclusive, ser o evento de abertura das inscrições para o Rainha do IR. E no Rainha do IR vai ter
uma aula ao vivo sobre as novidades do imposto de renda assim que as novas regras forem divulgadas pela Receita Federal, né? Então, assim, não tem informação errada aqui, tá? Elas vão sempre ser atualizadas, combinado? Então, assim, autônomos precisam fazer sua declaração, né? Tem muita gente que está recebendo aí valores e valores grandes e que não faz o seu carnê-leão mensal. Lembra que eu falei lá no início que tem grupos que eu vou falar aqui desses 10 tipos de cliente que são clientes para atendimento o ano todo. Por quê? Tem o grupo que precisa fazer carnê-leão mensal, que são os profissionais liberais autônomos, que são, né, autônomos em geral, que recebam, né, valores acima do obrigatório. Então, esse pessoal, primeiro eles precisam saber que eles têm que fazer carnê-leão, né? A gente precisa cada vez mais divulgar essa informação. Quer ver ele dar uma atenção? É dizer para ele que ele vai pagar, se ele não fizer o carnê-leão, 50% de multa sobre cada carnê-leão não feito, não declarado, né? E ainda mais 20% de multa sobre imposto que ele deveria ter recolhido e não recolheu. Então, assim, é uma mordida bem grande. Concordam comigo? Coloca para mim aqui nos comentários se vocês concordam que se as pessoas soubessem mais dos riscos de não fazer o carnê-leão mensal e não recolher o imposto de renda, elas iriam sim fazer esse carnê-leão, né? E cada vez mais a gente pode ter certeza que a fiscalização ela vai chegar, né? Ela tá aí cada vez mais, tá ficando muito fácil cruzar as informações, gente, né? Então, assim, tem informação aí disponível num estalar de dedos, né? Ó, a Mari colocou aqui, com certeza, né? Então, é nosso dever abordar esses assuntos, lembrar o pessoal sobre esses assuntos, tá, gente? E aí, esse grupo, então, é um grupo que, ó, a Carla também colocou com certeza aqui. Então, esse grupo, gente, é o grupo que a gente vai poder atender eles o ano inteiro. E aí, depois sim, fazer a declaração de imposto de renda anual. A Tânia também colocou aqui, né? Então, assim, gente, já, né, não esqueçam de anotar aí, né? Esse grupo é um grupo, vamos colocar aqui um grupo, assim, que é para virar constante o atendimento, certo? E aí, gente, tem o terceiro grupo, que é a galera que recebe aluguel. Tem muita gente que recebe aluguel e que não sabe que precisa também declarar, fazer carnê-leão e declarar imposto de renda anual, tá? Então, essa galera também precisa cuidar isso. Por quê? Porque que é muito importante a gente divulgar para o pessoal que recebe aluguéis. Porque quem paga esses aluguéis também está obrigado a informar esse pagamento e vai ter que identificar para quem eles fizeram o pagamento. Então, vocês imaginem, na hora de cruzar essas informações, o que vai acontecer se quem recebe aluguéis não declarar esses recebimentos? É muito fácil a Receita Federal achar essas pessoas, entende? Então, a gente precisa cada vez mais divulgar essas informações, né? Poxa, tu recebeu hoje um aluguel, valores de aluguel acima de 1.900 é muito fácil, não é? Conta para mim aqui se você não acha, porque tá tudo um absurdo de caro, né? Então, um aluguel de R$2.000 aí, ó, rapidinho a pessoa tá recebendo. E não declarar este valor vai prejudicar ela. E às vezes a pessoa nem sabe, né? Recebeu aqueles 2.000 de aluguel,
mas ela pode sim abater as despesas que ela tem com esse aluguel, IPTU, condomínio, né? Então, fazer o carnê-leão mensal desses recebimentos de aluguel só vai trazer vantagens, vai espantar para longe a multa, né, por não estar fazendo o carnê-leão, vai espantar para longe o juro sobre imposto que ela teria que pagar, e daqui a pouco ela nem vai ter imposto a pagar. Por quê? Porque ela fez o livro caixa lá no carnê-leão e ficou kits lá com o leão, né? Não deixou ele com fome, atendeu às necessidades que o leão tinha naquele momento. E depois é óbvio que daí ela vai declarar o imposto de renda lá anualmente com a gente. Então, é mais um grupo de clientes que a gente pode atender o ano inteiro. O que estão achando até agora? Até agora eu falei 3 dos 10 tipos de clientes que a gente tem aí a possibilidade. Isso que eu não sei nem se eu lembrei de todos, mas eu elenquei aqui em 10 grupos, que já é bastante gente, né? Mas me contem, o que estão achando até agora? Já tinham pensado tem algum desses grupos que vocês ainda não tinham se dado conta que vocês podiam atender? Falem para mim aí, porque às vezes a gente mesmo não se dá conta. Eu, né, como rainha do IR que sou, sempre estou consultando lá a Receita Federal, dando uma lida no perguntão, né? O perguntão da Receita Federal para mim é uma bíblia, assim, de imposto de renda. Ele é muito bom e lá ele te dá vários insights de quem atender, as dores dos nossos clientes, né? Então a própria Receita Federal nos dá as informações, mas a gente precisa estar disposta a ir atrás dessas informações, né, gente? E aí, para isso, a gente precisa, sim, se dedicar. Para conseguir, né, se tornar uma leoa do IR, a gente precisa saber todo mundo que a gente pode atender e entrar na dor desses clientes, dizer para eles que você é a solução do problema deles. Né? Não deixar que esse cliente descubra que ele precisa declarar imposto de renda lá quando ele for no banco sacar uma grana e o CPF dele estiver bloqueado. Abriu o app do banco, tá tudo bloqueado. E aí, né? Então, vamos divulgar essas informações, captar esses clientes. Pensem que vocês estão sendo a solução do problema desses clientes, certo? Vamos para o quarto grupo? Bora? Coloca para mim aqui nos comentários. Ó, a Vanessa Cruz está perguntando aqui. Perdi o início da live. Vai ficar salva? Vamos ver, Vanessa. A gente tem deixado, sim, algumas horinhas disponível, tá? Mas lembrando, gente, as aulas semanais, elas são feitas ao vivo, 12h33, toda quinta, e depois elas vão lá para a comunidade Bora Empreender, tá? Inclusive, daí, aulas de imposto de renda são todas adicionadas também ao curso Rainha do IR. Então, já anota isso aí também. Se caso você ainda não é leoa da comunidade, não é leoa do Rainha do IR, bora! Vamos comigo! Mas sim, eu tenho deixado ali algumas horas, pessoal que chega uns minutinhos depois, para pegar todas as informações possíveis. Tá? Então, coloca para mim aqui. Vou ir para o quarto grupo, gente, mas eu quero saber se vocês estão aí, estão muito quietinhas. Bora para o quarto grupo? Vamos lá? Responde aí para mim, Vanessa. Agora tu chegou e vai ficar aí na aula, né? E, inclusive, para quem ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve aqui, né? Dá um gostei aí no vídeo, dá um... ativa ali no sininho as notificações, que assim não perde os inícios das aulas e tá sempre atualizadíssima. Ó, a Mari aqui, vou ter até que exibir esse comentário aqui da Mari, né, na tela, porque, ó, sou leoa da comunidade, é maravilhosa, a melhor comunidade da área. Obrigada, Mari, obrigada. Eu
tento compartilhar, assim, a minha vivência. Eu acho que é muito importante, né, a gente ter. Para mim, foram os mentores que fizeram diferença, foram aqueles que estiveram sempre no campo de batalha. Então, eles podiam compartilhar a vivência deles, prática, e trazer para nós, né, aquele conhecimento. E é o que eu procuro ser, né, para as minhas leoas, é compartilhar o meu conhecimento e ainda ser de forma mais prática possível, dando todo o suporte necessário. Gente, bora então para o quarto grupo. Quarto grupo, quem tem bens acima de 300 mil reais. Vocês sabiam que essas pessoas, mesmo que elas não tenham renda, mesmo que ela ganhe um salário mínimo, só pelo fato delas terem bens acima de 300 mil reais, elas estão obrigadas a realizar a declaração de imposto de renda à pessoa física. Sabiam disso? Coloca para mim aqui nos comentários. E daí vocês devem estar pensando, não, mas quem tem bens acima de 300 mil, obviamente, já vai cair em outra obrigatoriedade de renda, né? Alguma coisa do tipo. E eu vou dizer para vocês que eu, por exemplo, atendo pessoas que ganhou, né, bens de pensão, desculpa, de pensão não, de herança, né? E acabou que aí ganhou aquele bem e se tornou obrigada a todo ano declarar imposto de renda. Então, mais um motivo aí para avisar essa galera, para eles não, daqui a pouco, caírem em malha fina. Por quê, gente? Porque os cartórios, as informações dos cartórios estão aí para serem consultadas pela Receita Federal. E se a Receita Federal descobrir que essa galera tem bens somando esse valor, vai dar malha fina neles, né? Então, mais um grupo que sim, a gente tem que deixar muito ciente que eles, independente se, né, não tem renda ou tem uma renda menor do que o valor obrigatório, se eles tiverem este total de bens, eles precisam fazer a declaração de imposto de renda à pessoa física. Certo, galera? Ó, então, vamos recapitular aqui, ó. É o grupo do pessoal que CLT e funcionários públicos, né? Inclusive, em cada um eu fui falando estratégias de marketing de conteúdo, que é o marketing que mais dá resultado, né? Para nós, principalmente contadoras do digital, a gente consegue chegar a mais pessoas dessa forma. E aí, né, tem a galera que é CLT, a galera que é funcionário público, tem o pessoal que é autônomo, o pessoal que é profissional liberal, o profissional que recebe acima de 1.900, mas não é empregado, né? É um rendimento de trabalho não assalariado. Quem entra aí nessa conta, gente? Às vezes a gente também não se instala. Aquela nossa amiga que recebe, que vende Natura, que vende Boticário, que vende roupa, né? Então tem que ficar antenado. Pessoal que recebe valores de aluguéis está obrigado a declarar imposto de renda. Inclusive, está correndo o risco muito fácil de ser pego. Por quê? Porque quem paga aluguel é uma das obrigações, tem que informar, né? Se a pessoa está obrigada a declarar imposto de renda e paga aluguel, ela tem que informar os valores pagos de aluguel. Então, tem que ter este cuidado, tá? Na hora, porque é muito fácil ali ser achada e cruzar essa informação. O quarto grupo que eu acabei de falar também são as pessoas que têm bens acima de 300 mil reais. Essa galera está obrigada a declarar imposto de renda pelos bens que eles têm. Lembrando, novamente, hoje é 2 de fevereiro, ainda não saíram
as regras do imposto de renda para o exercício 2023. Então, eu estou falando aqui das últimas regras que nós temos divulgadas pela Receita Federal. Mas assim que saírem as novas regras, as novidades do imposto de renda, vai ter essa atualização para a comunidade Bora Empreender e para a galera do Rainha do IR. Combinado? Vamos lá. Quinto grupo, gente. Esse quinto grupo é mais um grupo que a gente pode atender o ano todo. Quem são eles? Os investidores, gente. Por que a gente pode atender eles o ano todo? Porque eles, dependendo do valor que eles transacionarem, eles vão ter imposto de renda a pagar, né? Eles têm que recolher a DARF. E muitos deles não sabem como fazer isso. Não sabem que tem que ser lá no GCAP, não sabem que tem que fazer uma planilha ou contratar ali um sistema web que ajude eles a fazer este controle de compras e vendas de ações, fundos imobiliários e recolher essa DARF. E quem é que entra com essa expertise? Nós, profissionais contábeis. Daí vocês devem estar pensando, mas eu nunca fiz uma declaração de investidor, eu nem sei por onde eu começo. E é aí que eu entro, como a Mari colocou ali, né, que é leoa da comunidade. Todos esses grupos de atendimento que eu estou falando aqui tem no Rainha do IR. Então, é tranquilamente possível atender todos esses grupos aqui, gente. E agora até eu olhei aqui, vou falar 11 grupos, não vão ser nem 10, porque agora que eu lembrei de mais um que eu não escrevi aqui e acabei de lembrar aqui. Então, para vocês verem que são muitas possibilidades de cliente, né? Às vezes o pessoal, mas será mesmo que tu fatura mais de 20 mil por mês? Desculpa, por ano, só com imposto de renda? Gente, faturo a cada ano, graças a Deus, aumenta a minha carteira de clientes pela diversidade de atendimento que eu faço referente ao imposto de renda, pela qualidade do atendimento que eu faço, pelas estratégias de pós-venda que eu faço, que eu aplico e fazem com que o cliente fidelize e ainda aumente a minha teia, me indique para muito mais pessoas. E é isso que eu vou compartilhar em todo esse período do imposto de renda com vocês. Vamos lá, então, falar mais um pouquinho dos investidores. Tem muito investidor que acha que a corretora que eles contrataram para fazer as suas transações na Bolsa de Valores vai dar todo o suporte necessário para eles, né? Então, não sabe que tem que pegar ali, fazer o controle das suas compras de ações, fazer o controle das suas vendas, ver se teve ganho, ver se teve prejuízo. Eu mesma comecei a fazer imposto de renda em 2011 e anos depois que eu fui descobrir que dentro do programa do imposto de renda tinha a parte da renda variável lá no programa de imposto de renda. Então, assim, nem a gente que é profissional conhece tudo do programa, né, de cara já. Então, assim, não se impressionem se eu falar algum termo aqui que, mas eu nunca vi isso lá no programa. Depois dá uma vasculhada lá que tu vai encontrar, né? Então, se a gente que tem a expertise, tem a familiaridade com o programa do imposto de renda, às vezes não conhece tudo, imagina os clientes que não têm familiaridade com essa parte, né? Eles querem investir, ganhar dinheiro, ter o lucro deles, né? Então, esse grupo de investidores é um grupo bem interessante da gente atender e atender o ano inteiro, certo? Fazer ali, oferecer o serviço de acompanhamento, de controle de compra e venda, apuração da DARF, né? Apurar lá no GCAP, gerar a DARF para esse cliente e depois colocar todas as informações que
quem tem investimentos, gente, é bastante informação, tá? Que vai lá na declaração anual deles. Então, assim, é um grupo bem importante, assim, bem interessante de investir. Olha aqui, ó. Amanda, quem tem conta no Nubank recebeu um pedacinho dele na época que eles liberaram. Também precisa declarar, se não me engano, eram os BDRs, eu acho, né? Muitas pessoas nem devem saber, porque o pedacinho do Nubank que recebi não é nem R$5, mas sim precisam declarar. Entra como um investimento, sim. Eu lembro, inclusive, que na época, eu digo, né, como a gente, dependendo das nossas expertises, a gente recebe as notícias de uma forma. Eu lembro que quando eu vi a notícia ali da possibilidade, né, de investimento no Nubank, a primeira coisa que eu pensei, eu disse, meu Deus, o que vai ter de gente com CPF bloqueado porque não sabe, né, que tem que declarar que é um investimento, não estava no script, né? E dito e feito, acabou acontecendo. Então, sim, Mari, além desse grupo de investidores que investem em ações, em fundo imobiliário, né? Tem o grupo que investe em criptoativos, que é um investimento bem novo, gente, bem a gente não deve ter aí, eu acho que mais de 5 anos, tá? Não vou falar aqui com certeza, mas a própria Receita Federal, ela foi colocar campos próprios para esse investimento faz 2 anos aí, assim. E o ano passado que ela colocou campo próprio mesmo específico, porque antes disso, o que ela fazia? Ela nos orientava ali a lançar, se eu não me engano, ficava como outros lá na parte de ações. Então, assim, de investimentos, perdão. Então, nem era tão novo que nem a própria Receita Federal teve já um tratamento para isso. Ela precisou, né, se atualizar, entender o que era esse investimento, e aí sim ela trouxe no último programa como declarar. E muita gente acha que os criptoativos são declarados igual às ações, igual a fundos de investimentos. Por isso que eu até tive o cuidado de ter no Rainha do IR uma aula de investimentos de ações e fundos e de investimentos de criptoativos, porque são bem diferentes as formas de declarar esses tipos de investimentos, só para vocês terem, né, essa ideia, tá? Mas tá aí mais um grupo que a gente pode estar prospectando para essa declaração de imposto de renda. E dependendo do nível, sim, que, né, do volume de investimento deles nessa área, também pode ser um cliente que tenha que declarar, que precise de um serviço nosso para pagar DARF, né, fazer toda essa parte de gestão dos investimentos deles, essa parte financeira e tributária. Gente, chegamos até aqui no grupo 6, tá? Já foi até o grupo 6. Como é que tá aí? Estão anotando? Olha aqui, a Mari colocou perfeito, já estou com várias ideias de post pro Insta. Essa época de imposto de renda tem muito conteúdo para vocês, para a gente fazer. Né? Eu mesma já estou com vários insights, conteúdos que eu já vinha fazendo, né, que não caíram em desuso as informações. Como eu falei aqui no próprio perguntão da Receita Federal, vocês conseguem tirar muitos insights. Lá no Google mesmo, vocês colocam imposto de renda, vai aparecer, né, tudo que estão pesquisando nos últimos momentos ali, nos últimos dias. Ó, Joyce, maravilhosa, como sempre. Vocês são maravilhosos estarem aqui,
né, vocês me inspiram a trazer um conteúdo de qualidade mesmo, né? Não estou aqui para encher linguiça, eu estou aqui para agregar mesmo no conhecimento de vocês. E aí, chegamos, né, no grupo 7. Quem eu elenquei para o grupo 7? Os MEIs, né? Então, esses aí tem muitas objeções para a gente quebrar, né? Tanto que uma das aulas que hoje de manhã, eu e a Bruna conversando, né, sobre o nosso cronograma de aulas semanais, uma das aulas que eu vou trazer são a quebra de objeções para as declarações dos MEIs. Por quê? Porque muito MEI não quer fazer a declaração de imposto de renda, né? E muitas vezes, na sua grande maioria, eles estão obrigados, se eles forem realizar, né, aquele cálculo de presunção, que é a orientação da Receita Federal, né, dos que não têm uma escrituração contábil completa, a maior parte está obrigado a declarar imposto de renda. Só que tem muita gente ainda com aquele pensamento que não emitir nota, não tenho que declarar esse faturamento aqui, é só o que eu emiti nota. Porém, né, gente, muita gente não sabe que, sim, mesmo sem a nota fiscal, como o MEI, né, ele está dispensado da emissão da nota fiscal para pessoa física, né, ele acha que ele daí não precisa declarar aquele faturamento, mas não é assim, né? Ó, a Mari até colocou, eles batem o pé que já fazem a declaração do MEI, não querem fazer a de pessoa física. Primeiro aí, né, ó, olha só o comentário aqui da Mari já me trouxe mais uma ideia de conteúdo. Primeiro, eles precisam entender que a declaração do imposto de renda à pessoa física trata do empresário, né? E a declaração de faturamento do MEI trata da empresa. Eles não entendem muitas vezes que MEI é uma empresa. É uma empresa como qualquer outra. A diferença é que é uma empresa que tem menores obrigações a serem realizadas. Mas eles têm uma empresa, eles são empresários, né? Como qualquer outro empresário. E aí já começa essa quebra de objeções. E aí o MEI, muitas vezes, cai em malha fina ou só chega para fazer a sua declaração quando ele vai no banco pegar o empréstimo, vai no banco fazer um financiamento. E aí tu vai ver, né, vai apurar ali os valores, ele estava obrigado a declarar imposto de renda pessoa física, e aí vai acarretar o quê? Multa por entrega em atraso, imposto a pagar com juros porque não fez no tempo que era para fazer, no prazo que era para fazer. Então, esse grupo aqui do MEI, ele é muito importante, ele é de extrema importância. Por quê? Porque sim, a gente vai poder atender eles o mês todo. Ontem ainda a gente estava aqui, porque a gente está nos fechamentos anuais aqui dos MEIs, e eu estava vendo que eu até acho que eu não posso dizer que eu tenho problemas assim com os MEIs, porque eu tenho mais de 30 contratos fixos com o mês, tá? Onde eu atendo eles de forma mensal, né? A gente faz toda a gestão financeira do negócio deles e faz as declarações deles. Eles sabem se eles vão pagar imposto de renda, eles sabem se eles vão ter que desenquadrar, né, com um tempo antecipado. Então, eles são uma escala de categoria de empresários muito importante. Hoje em dia, a gente tem aí milhões de MEI, né, principalmente infelizmente, né, com a pandemia, né, os MEIs aumentaram aí em uma quantidade muito expressiva, e aí a gente tem que fazer eles entenderem. Por isso que vai ter uma aula só de quebra de objeções do imposto de renda à pessoa física do MEI, né? Porque eles têm N motivos para declarar imposto de renda à pessoa física,
né? Então, é aí que a gente entra para esclarecer. Então, a primeira questão é eles entenderem que as declarações são coisas totalmente diferentes, né? A da ZENE é uma coisa, a declaração de imposto de renda da pessoa física é outra. E esse cliente, então, é mais um grupo que a gente pode atender de forma fixa, né? O ano inteiro, falando para ele quais as vantagens de ter uma gestão financeira, né? De ter esse auxílio junto com uma profissional contábil. E aí, gente, tem o grupo 8 que eu coloquei aqui, que é o grupo de empresários em geral. Daí aqui eu estou tirando a parte dos MEIs e estou colocando os outros empresários, que são sócios, enfim. Por quê? Muitos empresários também optam aí daqui a pouco por uma contabilidade online, paga lá R$100 por mês, nem sabe o que eles estão fazendo, não tem um atendimento humanizado. E aí não declara o seu imposto de renda à pessoa física e só vai descobrir que tinha que declarar quando, né, tem seu CPF bloqueado, quando tem mesmo, né, quando dói o calo. Só que cada vez mais essa dor no calo que eu falo, né, ela cada vez mais está presente. Eu sempre costumo dizer, desde que eu comecei a empreender, tentar trazer a mentalidade para as pessoas que o digital, ele deu vantagens, muitas vantagens para nós, nos permitiu a chegar, né, a muito mais pessoas. Vocês mesmos que estão aqui me assistindo ao vivo sabem o quanto eu alcanço aí mais pessoas, porque tá aí a Joyce, que é lá de Pernambuco, a Mari, que é de São Paulo, tem várias meninas, há muitas meninas que não são aqui do Rio Grande do Sul, da onde eu estou falando, né? Então, o digital, ele veio, sim, só para ajudar, mas ajudar todo mundo, né? Então, ele ajuda os órgãos fiscalizadores, ele ajuda a Receita Federal, né? Então, a Receita Federal cada vez mais está conseguindo auditar, né, fiscalizar os contribuintes. E se o pessoal não se der conta disso, cada vez mais vai ter, né, problemas com a Receita Federal, porque eu digo, o problema em si nem é só o CPF bloqueado, mas o imposto, a multa, né, ela dói bastante, né? Então, assim, o digital ajuda o nosso lado, e ajuda a Receita Federal também, tá? Então, por isso que eu quis trazer esse grupo de empresários, porque muitos acham, não, tu vai conversar até tentar, não, vamos, eu posso te oferecer a minha contabilidade. Não, eu pago lá, não vou citar nomes aqui, mas pago a contabilidade online lá por R$99 por mês, e aí não sabe o quão nocivo isso está sendo para o seu negócio e para o seu CPF. Né? Então, tá aí nós criar conteúdos, quando a gente está naquela roda de conversas, que surge a oportunidade e a pessoa já nos dá um chega para lá dizendo, não, eu pago lá R$99. Tu abordar as consequências que isso pode trazer para ela, certo? Grupo 9, gente. Lembrando que depois que eu falar os grupos, teve algumas perguntas lá na caixinha, então eu vou responder elas aqui também. Se você deixou perguntas lá na caixinha, fica até o fim, porque eu vou estar trazendo a sua resposta. Grupo 9, gente, são os aposentados. Tá aí mais um grupo que eu canso de fazer declaração aqui, inclusive fora do prazo, né? Porque imposto de renda é o ano todo. Eu atendo pelo menos uma declaração de imposto de renda por semana aqui no escritório. E aí os aposentados muitas vezes não sabem que eles, mesmo não trabalhando mais, né, que o benefício deles pode sim estar sujeito ao imposto de renda, né? E aí
pode vir a dar problema para esse aposentado. Então, gente, temos também que informar para esse pessoal. Eu até sempre cuido, assim, quando eu já faço a declaração de imposto de renda de alguns aposentados, eu já consulto o site da Dataprev, onde disponibiliza o informe de rendimentos, e já vou avisando, olha, o teu informe de rendimentos já está disponível, já vejo se a pessoa está obrigada a declarar, já informo para ela, ó, já, né, você está obrigado, etc e tal, vai começar dia tal, para fazer, né, com que esse aposentado faça com você, esteja ciente que ele sim tem a obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda, né, e faça com você, né, mais do que isso. Então, os aposentados, sim, tá? Dependendo dos seus rendimentos, eles têm ali, quem tá a partir de 65 anos tem uma isenção, mas essa isenção ela não é de 100% do rendimento. Se for aposentadoria por invalidez, sim. Mas se não for, ele sim pode ter um valor de imposto de renda ali para que torne o rendimento dele também, né? O valor do rendimento torne obrigatório a declaração. Certo? Vamos chegar no grupo 10. Eu lembrei só na aula, eu lembrei de mais 2 grupos. Não, é muita gente, né? Eu vou anotar aqui para eu não esquecer de falar depois do grupo 10. Tem uma galera, gente, que é o grupo 10 que eu elenquei. Essa galera, eles não estão obrigados a declarar imposto de renda, mas declarar o imposto de renda pode ser uma baita vantagem para eles. De quem será que eu estou falando? Alguém se arrisca a colocar aqui nos comentários? Quem é isento, mas que pode ser vantagem declarar imposto de renda? Coloca para mim aqui se você já está de olho nesse grupo de pessoas. Quem que vocês acham? Vamos se arriscar? Gente, quem que não está obrigado a declarar, né? Mas declarando pode sim ter uma vantagem declarando o seu imposto de renda pessoa física. A galera que teve imposto retido. Essa pessoa não alcançou o rendimento obrigatório, mas em algum momento do ano teve ali no mês de férias ou fez muita hora extra, teve em algum momento do ano uma retenção de imposto ou foi demitida, né? E aí ela tinha uma renda alta, que tinha o desconto de imposto de renda, e dela foi demitida e acabou que no ano aquele valor que ela teve retido não precisaria ter sido retido, porque a gente analisa, né, o rendimento mensal, mas a declaração do imposto de renda é baseada na tabela de imposto de renda anual, né? Então, tem uma galera que acontece isso, que ela não tem a obrigatoriedade de fazer a sua declaração, mas ela teve lá num mês R$300 de imposto retido. Se ela não declarar, não fizer a sua declaração de imposto de renda anual, o que vai acontecer com esse valor que ela teve retido? Vai ficar para a Receita Federal. Mas, se ela fizer a declaração, ela consegue receber 100% desse valor de volta. E é aí que também nós podemos ter uma oportunidade de mais um tipo de cliente para atender. A pessoa que não estava obrigada, mas teve retenção de imposto, e aí ela vai receber essa retenção de volta por não estar obrigada a declarar. Já atendem esse tipo de público, pessoal? Porque, sim, vale muito a pena. Ah, posso fazer um valor diferenciado pela não obrigatoriedade?
Pode, como também pode fazer o valor normal, que tu já pensa em cobrar da tua tabela, tu mostrando isso para essas pessoas, né? Mostrando a vantagem que é mais um público que tu pode fazer o atendimento. A Mari colocou aqui, né? Quem não tem uma forma de comprovar a renda. Eu vou até deixar para responder aqui esse teu comentário, Mari, daqui a pouquinho, quando eu responder as perguntas, tá? Que tem exatamente essa pergunta. E aí, gente, falei aqui os 10 grupos. Né? Quem não anotou e é leoa lá da comunidade, fica tranquila que quando eu subir a aula lá para a comunidade, eu vou subir o PDF com o material, tá? Quem não é leoa ainda, já se inscreva lá no evento gratuito Despertar da Leoa, esteja com a gente, esteja pronta para se tornar uma leoa, e aí você vai ter acesso a todas as aulas, a todos os materiais. Gente, e aí eu falei para vocês que eu lembrei de 2 grupos aqui, né? Então eu lembrei dos produtores rurais, isso mesmo, inclusive essa aula tem no Rainha do IR, que é o imposto de renda, né? A declaração de imposto de renda dos produtores rurais. E é um público bem específico, mas daqui a pouco você mora no interior e tem contato com esse público. E é um público que também pode te gerar um serviço mensal ou trimestral, né? Então vai depender ali da movimentação desse público. Ele tem lá o seu livro caixa, tem uma ficha específica lá para os valores dele dentro do programa de imposto de renda, tem um programa mensal de recolhimentos. Então, é mais um público específico para a gente atender. E o outro público que eu não, na verdade, eu não comentei aqui, né, é aquele público que tem mais de uma renda, né, que tem 2 empregos, ou que é MEI e tem o emprego CLT, ou ainda que é profissional liberal e é CLT. Né? Então, eu tenho esse tipo de cliente, daí por isso até que eu me lembrei aqui, porque eu vi que estava anotado aqui o contato de uma pessoa, e aí eu me lembrei disso. Então, tem mais esse público que, desculpa, muitas vezes não sabe que vai pagar imposto bastante, inclusive quando juntar essa renda. Esse público ainda, a gente pode até oferecer um serviço de antecipação de pagamento de imposto. Tem o código até, né? O imposto de renda mensalão, quando tu antecipa aquele recolhimento, e aí quando chegar na declaração do imposto de renda, ela não vai ter que pagar, porque tu vai informar lá os pagamentos que ela já fez. Então, tu pode atender essa pessoa de forma mensal, de forma semestral. Por quê? Porque esse tipo de público, esse código do imposto de renda mensalão, ele não tem juros no imposto. Então, digamos, se eu tinha que lá em março ter recolhido R$170 e não recolhi, que foi o que ficou faltando dessas minhas 2 rendas somadas no mês, eu posso recolher só lá em novembro. Então, não tem juros recolhendo dentro do ano calendário, né? Dentro do ano base. Então, tu pode oferecer também esse serviço semestral, trimestral para essas pessoas, para elas não terem que tomar aquele susto quando elas forem declarar o imposto, né? Não, elas podem fazer isso de forma antecipada. Então, vamos para os últimos 5 minutos aqui da aula, que é as perguntas que o pessoal deixou. Mas antes, eu vou pedir que vocês coloquem aqui no comentário sobre esses 12 tipos de cliente que eu trouxe aqui, né, de captação de imposto de renda. Bora captar esses clientes? Coloquem para mim aí, bora, vamos lá. Gente, perguntaram assim lá na caixinha. O IR, ele serve para comprovar renda? Por isso, Mari, eu sabia que estava entre as perguntas aqui. Então, sim, né, a declaração do imposto de renda, ela é hoje um comprovante de renda. Então, até o MEI, quando mesmo não obrigado, ele pode sim declarar para
ter uma comprovação de renda. Todo mundo o autônomo, né? Essa é a comprovação de renda deles, né? A declaração de imposto de renda da pessoa física. Pergunta 2, ó. Investidor com R$1.000 investido tem que declarar? Eu vou considerar aqui que esse investidor faz investimentos de ações ou fundos imobiliários. E nesse caso, investindo na Bolsa de Valores, R$1 tem que declarar. MEI, é obrigado a declarar imposto de renda? Depende, né? A gente tem que fazer lá o cálculo da presunção, por isso que a gente tem que ter acesso ao faturamento, às despesas dele, né? Então, por isso também é mais uma objeção que a gente quebra para fechar um serviço mensal. E aí a gente vai poder dizer para ele se sim ou não ele é obrigado a declarar. Se nos rendimentos tributáveis der, né, um valor de rendimento acima do obrigatório, ele vai ter que declarar. Se não, aí se torna uma opção, né? Ele ter um comprovante de renda e etc. Uma outra pergunta que colocaram aqui: quem tem 2 empregos, como fica o IR? Então, foi até por isso que eu me lembrei, né? Então, foi como eu falei. A pessoa pode antecipar dentro do ano calendário ali, né, desse rendimento, ou pode deixar para recolher lá na declaração de imposto de renda. E o 5, para quem paga pensão alimentícia, o que mudou? Na verdade, para quem paga, não mudou nada, né? Mudou para quem recebe, que antes era um rendimento tributável, inclusive se a pessoa recebia mais do que 1.903 de pensão, ou esse valor mais do que a pessoa tinha de rendimento, se ela era profissional liberal autônomo, ou enfim, né? Eles se somavam os rendimentos tributáveis e muitas vezes tornava a pessoa obrigada a declarar imposto de renda e ainda pagar imposto de renda. E o rendimento de pensão ele se tornou isento, né? Então, para quem recebe, teve sim uma grande mudança. E essa mudança, ela vai ser tratada por mim, com certeza, mas eu vou trazer uma especialista, né, lá para o curso, lá para dentro do Rainha do IR, que vai tratar deste assunto, que é uma advogada de direito da família, especialista em direito da família, que vai trazer essa atualização. Eu e ela, a gente vai gravar juntas essa aula e vai estar disponível no Rainha do IR a aula sobre os rendimentos de pensão. Mas respondendo a pergunta, mudou para quem recebe a pensão, certo? Gente, então, só para lembrar, né, que dia 23 de fevereiro vai ter um evento online, ao vivo, aqui no YouTube, que vai ser o Despertar da Leoa, né, onde eu vou ensinar a como captar os primeiros clientes de IR, o que não pode faltar num checklist de documentos e ainda como que a gente transforma um cliente em até 10 clientes de imposto de renda. Então, estejam comigo dia 23 de fevereiro, né, 8 da noite, e lembrem já de deixar lá um Pix separado, um cartão de crédito separado, para se transformar numa leoa do IR, porque nesse dia eu vou abrir as inscrições do Rainha do IR. Agradeço muito quem estava aqui comigo durante essa 1 hora de aula, quem passou por aqui, quem está assistindo já a gravação dessa aula. E aproveitem esses conteúdos para aplicar e faturar na época que nos deixa com bastante cabelo em pé, mas sendo bem estruturado, bem organizado, a gente pode faturar muito e investir mais ainda. Obrigada por todo mundo que esteve aqui. Agora, corre lá na bio para se inscrever no evento. Um beijão, gente. Até mais.